quanto mais natural, melhor. Por quê? Porque os produtos industrializados, não que todos os produtos industrializados sejam maus, mas para que um produto seja vendido numa prateleira, ele acaba por precisar de substâncias que são chamados aditivos alimentares. Esses aditivos eles são colocados nos alimentos intencionalmente, podem ser nutritivos ou não, mas geralmente são substâncias químicas colocadas nos alimentos para aumentar o tempo de conservação, para garantir que esses alimentos possam ser transportados de um lugar para o outro. Então, basicamente, os aditivos eles têm essa função de conservar e também podem servir para melhorar um ou outro aspecto no alimento. Por exemplo, existem aditivos que são para realçar o sabor, para colocar mais cor. Então, isso tudo vai ser classificado como aditivo ou coisas que são adicionadas aos alimentos. Então, alguns grupos de aditivos, só para perceber, e quando for olhar um rótulo, vai conseguir ter uma noção, ok, esse é aquele grupo de aditivos que a Jamila falou e tudo mais. Então, nós temos os corantes do termo corante, eles realçam a cor. Então, imagina que nós temos, por exemplo, um sumo de laranja e quando ele vai ser colocado num pacote, muitas vezes precisa de ter uma cor mais viva. Então, é colocado um corante da cor laranja para aumentar ou para realçar a cor. Também tem os conservantes são aqueles que conservam, né? Conservam o aspecto do produto e evitam também que haja contaminação. Muitas vezes os produtos, quando eles ficam armazenados por algum tempo, têm multiplicação de bactérias, que é bem natural porque tudo que é vivo na natureza depois se degrada. Então os conservantes vão servir para evitar que esses produtos apodreçam num espaço reduzido, permitindo que eles fiquem numa prateleira e que sejam vendidos. Também tem os antioxidantes. Os antioxidantes eles evitam que os produtos oxidem. Não sei se vocês já repararam, quando se já fez esse teste, né? Quando nós cortamos muitas vezes uma maçã ou uma banana e deixamos assim a temperatura ambiente, ela depois vai escurecendo, a fruta oxida. Chama-se oxidação porque ela entra em contato com o oxigênio e vai mudando a sua característica, vai mudando o seu aspecto. Então acontece com a banana, com a maçã, com frutas, com legumes, com vários alimentos. E esses antioxidantes que são adicionados servem para isso, para evitar que os alimentos oxidem. Tem também os espessantes ou emulsionantes, que são aqueles que dão uma espessura mais cremosa, às vezes dão um aspecto mais gelatinoso no alimento. Tem os aromatizantes que realçam algum aroma, por exemplo, nós temos alguns produtos de pacote que têm aroma de baunilha. Com os iogurtes naturais acontece muito isso, ou com os iogurtes que são industrializados, que às vezes nós temos o iogurte natural com aroma de morango. Por quê? Porque para além da fruta que está lá, como é processado, muitas vezes esses aromas perdem-se, então é preciso colocar um aroma artificial. E tem edulcorantes que servem para dar sabor doce. Muitas vezes nós pensamos só no açúcar refinado num produto de pacote, mas podem aparecer os edulcorantes, que são não necessariamente açúcar, podem ser adoçantes, que vão servir para dar o sabor doce. E também temos, para além destes, que já falamos, os sulfitos, nitratos, que são um outro grupo de aditivos e que esses são mais associados ao desenvolvimento de doenças cancerígenas quando são consumidos em excesso. Isso porque eles servem para intensificar a cor. Os sulfitos são muito usados em carnes, aquelas carnes que vêm não tão vermelhas depois do abate, então são usados sulfitos para deixar a carne mais avermelhada. Também é usado muito no salmão para deixar a cor mais alaranjada. E esses aditivos podem sim a longo prazo provocar doenças no nosso corpo, inclusive doenças cancerígenas. De um modo geral, é importante saber que para quem quer reduzir o peso e a inflamação, esses aditivos, por serem artificiais, acho que nós já falamos aqui um bocadinho da inflamação, por serem artificiais, eles acabam por fazer com que o nosso corpo entenda como substâncias estranhas e vão, a longo prazo, sim, afetar o nosso peso.
Para além disso, todos esses que realçam o sabor vão mexer com a nossa percepção do gosto doce, com os nossos receptores de açúcar e vai fazer com que nós tenhamos uma tendência maior em comer alimentos de pacote com excesso de açúcar, diminui a nossa sensibilidade para o doce normal. Por exemplo, comer uma fruta normal já não terá o mesmo sabor, porque nós estamos sempre à procura daquela sensação muito doce. Por isso é que os aditivos acabam por afetar a nossa relação com a comida e por isso é que o melhor é o natural. Quanto mais natural e menos processado é o ideal. Agora falando um bocadinho também dos alimentos biológicos. Hoje em dia nós ouvimos muito alimento biológico, produção biológica. O que é que isso quer dizer? Existem os alimentos que são cultivados, hoje em dia muitos com químicos, pesticidas, o solo não é cuidado de uma forma natural. Quando é feita a rega, são usados pesticidas e químicos para combater as pragas. É uma agricultura que usa químicos na produção dos alimentos e naturalmente esses químicos passam para os alimentos e quando nós vamos consumir, nós acabamos por consumir também esses químicos que fazem mal ao nosso corpo, principalmente a longo prazo, mas para algumas pessoas até a curto prazo. Os alimentos biológicos já são aqueles que no processo todo de produção, colheita, até virem para a nossa mesa, eles são feitos de uma forma mais natural, sem uso de químicos, pesticidas. O solo é conservado de uma forma mais natural. São usados, por exemplo, se forem os animais, são usados a ração, a alimentação é natural. O animal é criado num ambiente livre, né, na natureza, é feito o pasto de uma forma natural, tudo para garantir que o produto final ou aquele alimento no final não tenha nenhuma substância química que possa prejudicar o nosso corpo. Mas para ser considerado biológico, é preciso que todo esse processo, desde a agricultura até a mesa, seja fiscalizado e há um órgão, na Europa geralmente tem o órgão que é responsável por regulamentar a comida, fiscaliza e dá um certificado para dizer que aqueles alimentos são mesmo biológicos. Que ao passar esse certificado quer dizer que verificou todas as etapas de fabrico daquele alimento e depois concluiu que é um alimento natural biológico. Aqui, né, nós podemos conseguir, estou a falar de Angola, nós podemos conseguir, e mesmo em qualquer outro lugar do mundo, né, onde esteja, pode conseguir verificar se é biológico ou não, de uma forma mais empírica, né, com menos burocrática, né, se não tiver acesso àquele selo, àquela informação, pode ter contato com agricultores, né, pessoas que produzem os alimentos de uma forma mais artesanal e perguntar que produtos é que usam, como é que têm produzido a comida, de onde vem. Uma outra forma de nós percebermos é que os produtos biológicos geralmente são mais pequeninos, nem sempre são os mais bonitos. Se estivermos a falar de um tomate, é aquele tomate mais pequenino, não é tão grande, visivelmente não está a brilhar tanto, mas nós conseguimos reconhecer pelo tamanho que é mais pequenino, tem forma própria, né? Não são todos perfeitinhos, assim todos alinhados. O limão vai ser um limão que um está com um aspecto bonitinho, o outro tá todo com rugas e tudo mais. Não há perfeição nos alimentos, não há aquele brilho exponencial, mas sim são alimentos que são produzidos de uma forma mais natural. Então, olhar para os alimentos, para o tamanho dos alimentos, perguntar à pessoa que está a vender de onde vêm os alimentos. Nós próprias podemos pegar, abrir, ao provar, vamos notar que o sabor doce amadureceu de uma forma natural. Perguntar-nos, né, se é a época daquele alimento, então a probabilidade dele ser mais natural é alta, porque está a ser vendido na altura certa, em que era para ser produzido, colhido e tudo mais, amadureceu de uma forma natural também. Então isso já nos dá mais informações sobre se é um produto natural ou não. E passamos para um outro grupo, isso é importante trazer
também aqui, porque há muitos alimentos hoje que são geneticamente modificados. Então, nós nas embalagens podemos encontrar geneticamente modificado ou GMO. Então, estes alimentos, eles são elaborados ou com ingredientes ou alimentos que foram alterados, né? O DNA do alimento foi alterado ou o próprio alimento foi alterado. E o que acontece com os alimentos geneticamente modificados? Eles não vieram assim, não são naturalmente assim, não vieram da natureza assim. E, claro, não há muitos estudos ainda que concluam que isso pode fazer mal ou não, mas já há muitas informações, há muitas especulações e também há o cuidado, né, o alerta para que o consumo exagerado desses alimentos também possa fazer algum mal à nossa saúde, também possa alterar de alguma forma, já que nós consumimos alimentos e DNA do alimento, nós também temos DNA, então que isso também possa afetar de alguma forma o nosso corpo biologicamente. Então, para que são modificados alimentos geneticamente? Por que acontece? A indústria acaba por ter motivos para fazer essas alterações. Um exemplo vivo é que nós sabemos que a uva tem caroço, que a laranja tem caroço. Então, mas é comum se encontrar hoje em dia já uva sem caroço e laranja sem caroço. Do ponto de vista de praticidade, claro, quando se vai mexer num alimento é sempre porque quer-se uma versão diferente daquela que é. Então a uva, ao invés de vir com caroço, vem sem o caroço, vem mais docinha. Então eu estou a alterar o DNA daquela uva para que ela fique com essas características. E isso pode ser positivo, né? Do ponto de vista de praticidade, é prático. Eu vou ter uma uva mais doce, vou ter menos caroço. Consigo fazer isso também com outros alimentos. Por exemplo, eu tenho um pepino que é mais verde, tenho um pimento que faz isso. Eu vou alterando. O kiwi, por exemplo, também é um alimento que foi alterado, né, para que tenha a cor, o aspecto e tudo mais. Vão-se fazendo várias experiências com os alimentos, mas a atenção é que quanto mais natural, melhor. E por último, vamos falar aqui de alimentos congelados. Um alimento congelado sempre é melhor do que um alimento enlatado, porque para estar conservado na lata, geralmente é usado o sódio, que é o sal, e água ou óleo, à exceção do atum, né, que apesar de estar na lata e só é possível vender o atum enlatado assim, mas ele conserva as propriedades, conserva a gordura saudável, conserva muitos dos seus nutrientes, mas o resto, feijão, milho, ervilha, em lata, não é uma escolha tão boa e é preferível que, se não tivermos a versão natural, que seja congelado. Porque quando o alimento é congelado, ele é submetido a uma temperatura baixa para congelar, tão logo ele seja colhido ou fresco, para conservar os seus nutrientes. E muitas vezes conserva mesmo muitos nutrientes, né? No caso do peixe, no caso de alguns legumes, conservam os nutrientes, então nós depois conseguimos descongelar e usar. Nós vamos optar pelo congelado quando não temos a versão natural. Por exemplo, às vezes não aparecem legumes com facilidade ou está num lugar onde não consegue encontrar verduras e legumes, aí vai para os congelados. Ok. É importante também ver ali nos congelados, então vai para os congelados. Vai olhar na lista de ingredientes e vai ver quais são os ingredientes que estão neste pacote de legumes congelados. Se só forem mesmo os legumes que estão congelados, então não há muito problema e pode usar como opção caso não tenha o fresco. Sempre o fresco é mais natural. Agora, uma coisa, quando é um peixe, nós vemos que é congelado, que tem uma data de validade muito longa e que nós, pelo aspecto, já vemos que é um peixe que está velho, o olho já está muito afundado, já veio de um outro país muito longe, quer dizer que ele foi transportado, teve muitas horas ali de viagem e foi ficar num congelador. E ainda por cima, nós quando vamos comprar, vemos que tem muitos cristais de gelo. Cristais de gelo são aqueles pequenos fiozinhos de gelo
que quer dizer que o alimento foi congelado, descongelou e voltou a ser congelado, aí já não é uma boa opção. Então, qual é o ideal? O que é que eu recomendo? Sempre o mais fresco. E se tiver que congelar, congele na sua casa. Compre o peixe, que é aquilo que nós já fazemos naturalmente, né? Temos que conservar os nossos alimentos. Então, compre o peixe fresco, de preferência que esteja já arranjado ou não, ou separe em pequenas porções, põe para congelar, então é a opção mais saudável. Mas se não tiver os frescos, então pode usar os congelados, sempre prestando atenção a essas coisas que eu disse, que é ver se foi recongelado, né? Se tem muitos cristais de gelo, se levou muito tempo do transporte, se tem uma validade muito longa, que aí quer dizer que é um produto que já ficou armazenado um tempo grande, e aí não tem problema nenhum utilizar.